Podem se assentar. Quero saber se hoje tem alguém que nos visita pela primeira vez. Levanta a mão. Ó, tem uma princesa aqui na frente. Mais alguém? Outra aqui. E como que a gente faz quando é a primeira vez? Sejam bem-vindos. Ih, tá muito fraco. De novo. Sejam bem-vindos. Ó, estão pegando jeito. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre atitudes de Cristo. Gustavo, põe ali para mim Filipenses 2:5, por favor. Que diz assim. Na NVI, por favor. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Mas como que eu vou saber quais são as atitudes de Jesus? Quem sabe? Como, Arthur? Como que eu descubro quais são as atitudes de Jesus? Obedecendo. Valentina? Orando. Eu só vou saber quais são as atitudes de Jesus se eu tiver um relacionamento com Ele. E como que a gente tem um relacionamento com Jesus? Orando, lendo a palavra, dedicando um tempo de qualidade para Deus. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês e vocês não precisam responder, só reflitam. Se eu tenho um relacionamento com Deus, eu tenho que ler a Bíblia, correto? Mas quantas vezes vocês leram a Bíblia essa semana? Se eu tenho um relacionamento com Deus, eu tenho que orar, correto? E quantas vezes vocês oraram essa semana? E não a oração só para agradecer o almoço ou para agradecer o dia, mas orar falando para Deus tudo o que você está sentindo. Quantas vezes vocês oraram essa semana assim? Vocês passaram mais tempo no celular, jogando joguinho, no videogame, ou vocês passaram mais tempo buscando a presença de Deus? A Bíblia nos fala para a gente ser semelhante a Jesus, para a gente ter as mesmas atitudes de Jesus. Mas eu só vou ter as mesmas atitudes de Jesus se eu ler a Bíblia, se eu orar, se eu dedicar um tempo de qualidade para Ele. E a partir do momento que a gente tem um relacionamento com Jesus, muitas coisas na nossa vida mudam. Mas principalmente o que tem que mudar é as nossas atitudes. E hoje nós vamos ver 4 atitudes de Jesus que a gente tem que fazer igual. A primeira delas é a seguinte: Jesus tinha um relacionamento com Deus. Jesus é o próprio Deus, correto? Sim. E ele veio até essa terra e mesmo assim ele orava e falava com Deus. Na Bíblia a gente vai encontrar diversas situações que Jesus estava lá orando, que estava conversando com Deus. E vocês sabem por que isso? Porque Jesus é filho de Deus. E filho tem que ter relacionamento com o Pai. E nós também somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós também temos que ter um relacionamento com Deus. Jesus buscava sempre a presença de Deus. Ele tinha uma intimidade com Deus. E ele sabia tudo o que Deus pensava. Ele escutava a voz de Deus. E tudo que Jesus fazia era porque Deus mandava Jesus fazer. E nós também podemos conhecer a Deus dessa maneira. Nós também podemos escutar a voz de Deus. A gente também pode saber o que Ele pensa sobre nós e sobre as pessoas ao nosso redor. Mas só se a gente tiver um relacionamento com Ele. Só se a gente buscar a presença dEle. E deixa eu contar uma coisa muito legal para vocês. A gente tem livre acesso a Deus. O véu foi rasgado e hoje nós temos livre acesso ao Pai. Em Salmo 139 vai dizer que Deus nos conhece por inteiro. Ele sabe tudo que a gente pensa e, principalmente, Ele está do nosso lado em todos os momentos. E nós, como filhos, também temos que conhecer esse Deus. Nós, como filhos, também temos que estar perto de Deus o tempo inteiro. Ah, mas eu tenho que ficar perto de Deus o tempo inteiro, então eu vou ter que passar o tempo inteiro lendo a Bíblia? Não. Eu vou ter que passar o tempo inteiro orando? Não.
mas você vai precisar estar o tempo inteiro conectado com o Espírito Santo, que ele vai te guiar para fazer as coisas corretas, como Jesus fazia. A segunda coisa é que Jesus é obediente. Hebreus 5:8. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. 9. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Filipenses 2:8. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. E morte de? 9. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Aleluia. Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. E tudo isso por amor a mim e a você. Se Jesus não fosse obediente a Deus e não morresse naquela cruz, vocês acham que a gente teria vivo hoje? Pois é, mas Jesus foi, e ele era o próprio Deus, e mesmo assim foi obediente. Em toda a caminhada dele, Jesus foi obediente. E nós temos sido obedientes? Quando nossos pais pedem para a gente fazer alguma coisa em casa, quando eles pedem para a gente largar um pouco o celular, para a gente parar de sair do videogame, para a gente parar de assistir um pouco de TV, para a gente arrumar a nossa cama, ajudar eles em casa, nós temos obedecido? Ou nós temos deixado eles falando sozinhos e pensando, nossa, que chatos. Porque eu não sei vocês, mas eu era assim. Se meus pais mandavam eu fazer alguma coisa, eu ficava, que chato, não vou fazer isso. E tinha vezes que eles brigavam comigo, eu até pensava, já planejava como que eu ia fugir de casa. Vocês já fizeram isso também? É, né? Todo mundo já fez isso. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Se vocês não estão sendo obedientes aos pais de vocês, não só aos pais, mas na escola, com os professores, aqui na igreja, com a liderança, se vocês não estão sendo obedientes, vocês não têm sido igual a Jesus. Porque Jesus é obediente. E quem ama a Deus obedece. 1 João 5:3. Porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Sabe? Se a gente ama mesmo a Deus, a gente tem que obedecer os mandamentos dele, e os mandamentos dele não são pesados, como a própria palavra diz. E o primeiro mandamento com promessa, vocês sabem qual é? Como? Honrar pai e mãe. E honrar não é obedecer? E vocês têm obedecido em casa? Se a gente ama a Deus, a gente tem que obedecer e seguir os mandamentos dele. A gente tem que obedecer tudo aquilo que os nossos pais falam, a gente tem que obedecer na escola, a gente tem que obedecer em todos os lugares. E através da nossa obediência, as pessoas vão ver algo diferente em nós. E esse algo diferente é a presença do Espírito Santo na nossa vida. Jesus era servo. Quem aqui é resgata? Levanta a mão. Ó, tem bastante gente. E os resgatas fazem o que aqui na igreja? Servem, muito bem. Só que eu tenho que falar uma coisa muito séria para vocês. Para os que são resgata e para os que não são também. Mas servir não é só aqui dentro da igreja. Servir começa em casa, ajudando o pai e a mãe, servindo os nossos colegas na escola. O servir aqui na igreja é uma consequência daquilo que você já faz. Filipenses 2:6. Que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo que devia apegar-se. 7. Mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens. Jesus, o próprio Deus, se esvaziou dele mesmo e se tornou servo das pessoas ao redor dele. Se Jesus, que era o próprio Deus, era servo, por que a gente não tem sido servo?
Por que a gente não tem servido as pessoas ao nosso redor? Porque se a gente quer ser igual a Jesus, a gente tem que ser servo, correto? A Amanda tá ligada, né, Amanda? Sim. Marcos 10:45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus veio para essa terra para servir e não para ser servido. Jesus, ele lavou os pés dos discípulos dele. Isso é uma forma de servir. E ele era o próprio Deus. E vocês acham que ele precisava ter feito isso? Não, mas ele fez, porque ele queria nos ensinar a servir. Jesus, ele é o próprio amor. 1 João 3,16. Nisso conhecemos o que é amor. Jesus Cristo deu a sua vida por amor a nós e nós devemos dar a nossa vida por amor aos nossos irmãos. Amém. Jesus morreu naquela cruz. Pensem comigo. Jesus, o próprio Deus, nasceu bebezinho, daí ele cresceu, chegou a idade de vocês, passou da minha idade, mas teve um tempo na vida dele que ele foi chicoteado, cuspiram na cara dele, bateram nele, fizeram ele carregar uma cruz, pregaram ele naquela cruz, mataram ele, e ao terceiro dia ele ressuscitou. E tudo isso por amor a nós, porque ele é o próprio amor e ele nos ama. E nós só o amamos ele hoje porque ele nos amou primeiro. Jesus nos ensina na Bíblia que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E ele também fala que a gente não pode escolher as pessoas que a gente quer amar. Eu não vou escolher amar só a Valentina e a Belinha. Eu não vou escolher amar só a Ana Cláudia e o Tiaguinho. Eu não posso. Eu tenho que amar a todos de maneira igual. Eu tenho que amar a todos como eu me amo. Porque Jesus fala que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. E como que a gente ama as pessoas? Quero ver quem sabe. Ajudando? Muito bem, Arthur. Mais alguém? Tratando bem? Servindo? Vamos lá, gente. Respeitando? Não brigando? Mais alguém? Isso aí. Para a gente amar as pessoas, a gente tem que fazer tudo isso e mais um pouco. A gente tem que se importar com a vida delas, a gente tem que ajudar elas, cuidar dela, orar por elas. E a gente tem amado as pessoas ao nosso redor? Ou será que lá na escola tem um amiguinho que a gente não gosta e a gente fica julgando ele, a gente fica deixando ele de canto, ou a gente chega nele para ele ser nosso amigo? A gente tem se importado com a vida dele também? Para nós termos as mesmas atitudes que Jesus tem, nós temos que ser obedientes, ser servo, amar as pessoas. E quanto mais a gente buscar em um relacionamento com Deus, mais parecidos a gente vai ficar com Cristo. E aí sim a gente vai ter atitudes semelhantes à de Jesus. Ó, eu vou passar uma coisa para vocês e eu quero que vocês gravem. É uma sigla. OQJF. Quem sabe dizer o que significa? O que Jesus faria? Nós queremos ser igual a Jesus, certo? Nós queremos ter as mesmas atitudes de Jesus. Sim ou não? Sim. Então, sempre quando a gente for fazer alguma coisa, vamos pensar o que Jesus faria no meu lugar. Na hora lá que a mãe ou o pai pedem para a gente fazer alguma coisa em casa, arrumar a cama, sair do videogame, a gente pensa, o que Jesus faria no meu lugar? Ele ia desrespeitar e continuar lá jogando? Ou ele ia e obedecia? Ele obedecia. E quando a gente está na escola, vamos dizer que um amigo cai, e cai feio. A gente vai rir da cara dele ou a gente vai ajudar ele?
A Amanda disse que vai rir e depois ajudar, né, Amanda? Mas e o que Jesus faria no nosso lugar? Ajudaria. Sabe, se a gente pensar em tudo que a gente for fazer, o que Jesus faria no nosso lugar, a gente vai ter as mesmas atitudes de Jesus. E a gente vai se tornar cada vez mais parecido com Ele e mais próximos dEle. Jesus, Ele quer que a gente tenha um relacionamento com Ele. Ele quer que a gente tenha um relacionamento com Deus. Que a gente converse com Ele como não? Ele é o nosso melhor amigo. E às vezes a gente tem deixado Ele de lado. A gente tem dado prioridades para tantas outras coisas. Não que a gente não possa assistir TV, mexer no celular, jogar videogame. Mas a gente tem que rever quais são as nossas prioridades. Quando você acorda, qual é a primeira coisa que você faz? Orar? Levantar? Quem acorda e já pega o celular na mão? E o que Jesus faria no seu lugar? Oraria, agradeceria por aquele dia que Deus renovou mais uma vez as misericórdias dele na nossa vida? Essa semana, vocês leram ou oraram todos os dias? Alguns não. E esses que pensaram aí não, vocês mexeram no celular todos os dias, né? Vocês assistiram TV todos os dias? Jogaram videogame, quem tem videogame todos os dias? Mas alguma coisa vocês fizeram todos os dias e talvez não tenha sido buscar a presença de Deus. Sabe, às vezes a gente acha que pode ser chato ficar lá lendo a Bíblia, orando muito tempo. Mas não. Se você ama de verdade a Deus, você vai buscar Ele com amor e vai ser muito fácil para você. Porque você vai ansiar estar perto dEle, você vai querer estar perto de Jesus. Mas a gente tem que querer. Porque senão, se a gente fazer só por fazer, se a gente fazer por obrigação, a gente não vai estar fazendo de todo o coração. E na Bíblia diz que a gente tem que buscar a Deus de todo o coração. E depois que a gente começa a ter um relacionamento com Deus de verdade, depois que a gente começa a buscar a presença dEle, a ter intimidade com Ele, a gente nunca mais vai querer sair da presença dEle. E esse sair da presença dEle não é nunca mais querer parar de ler a Bíblia, ficar lendo a Bíblia todo dia. Mas é estar todo dia você caminhando por onde quer que você vá, mas pensando em Jesus, conversando com Deus. Sabe, para mim ter intimidade com uma pessoa, eu não tenho que conhecer ela. Sim. Por exemplo, a Laura. Eu ando com a Laura quase todo dia. Ela está lá atrás nas câmeras, quem está procurando a Laura. E para mim saber que a Laura gosta de fotos, que ela gosta de tirar fotos, para mim saber que ela gosta da cor verde, que ela gosta de comer pizza, brigadeiro, eu não tinha que andar com ela e conversar com ela? Sim. E para mim saber que a Lauren gosta de dançar, que ela gosta muito de ursinho de pelúcia, eu não tinha que andar com ela, conversar com ela? E para mim saber daquilo que Deus gosta, daquilo que Ele se agrada que eu faça ou não, eu não tenho que andar e conversar com Ele também? Mas a gente não tem feito isso. E sabe, Jesus, o Espírito Santo, nunca saiu do nosso lado. Ele sempre esteve ali. Mas às vezes quem deixou Ele de lado foi a gente. Porque a gente preferiu outras coisas do que buscar a presença dEle. A gente preferiu fazer tantas outras coisas do que acordar primeiro e agradecer a Deus por aquele dia. A gente preferiu tantas outras coisas do que sentir a presença dEle. E Ele fica chateado com isso? Ele fica. Mas Ele nunca vai deixar de estar no nosso lado por isso. E Ele nunca vai deixar de nos amar por causa disso. Sabe? Filipenses 2, 14 e 15, por favor.
Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Tudo que a gente fizer, a gente não pode reclamar. A gente tem que fazer com amor. Fazer como se a gente estivesse fazendo para Deus. Porque quando a gente faz alguma coisa para Deus, a gente tem que fazer com excelência, dando o nosso melhor. E a gente não pode ficar reclamando ou discutindo, eu quero fazer isso, não quero fazer isso. A gente tem que fazer com amor e obediência. E quando a gente faz as coisas com amor, com obediência, a gente está sim agradando a Deus e a gente está sim tendo as mesmas atitudes que Jesus teria. Então, que hoje vocês possam levar com vocês que eu preciso ter as mesmas atitudes de Jesus, para que a gente seja como estrelas que brilham no universo, para que a gente possa, por onde a gente for, a gente não precisa falar nada, mas as pessoas vejam através da nossa vida Jesus, porque as minhas atitudes vão ser iguais às de Jesus. Que a gente, às vezes, tem aquele amigo que não conhece Jesus, mas se a gente tiver as mesmas atitudes de Jesus, ele vai ver Jesus na sua vida. E daí vai abrir uma brecha para você poder falar de Jesus para ele. E trazer ele aqui no próximo culto, para ele conhecer mais desse Jesus. Então, por onde a gente for, a gente tem que ser a diferença. A gente tem que brilhar a luz de Cristo. A gente tem que ser luz no meio da escuridão. Aleluia. Então, que hoje vocês possam levar com vocês que, para mim ser igual a Jesus, primeiro eu tenho que ter um relacionamento com Ele. Para mim poder conhecer Ele e saber o que Ele gosta, o que Ele se agrada que eu faça. E daí sim a gente vai conhecer algumas atitudes que Jesus teria no nosso lugar. Que Ele era servo, que Ele amava a pessoa, independente da pessoa que fosse, que Ele era obediente em todas as situações. E que em tudo que a gente venha fazer, a gente se pergunte, o que Jesus faria? Então, a partir de hoje, vamos fazer um combinado? A partir de hoje, a gente vai sempre buscar tirar, no mínimo, 5 minutos do nosso dia para ler a Bíblia e orar. Porque a gente tem que ter Deus como a nossa prioridade. E quando Ele for a nossa prioridade, as demais coisas se acrescentarão. Como diz na Bíblia, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, que a partir de hoje, você comece a pensar o que Jesus faria no seu lugar, que você comece a buscar por um relacionamento com Ele e, principalmente, torne Jesus a sua prioridade. Amém? Amém. Vamos orar, então? Senhor Deus, Pai amado, eu te agradeço, Paizinho, por mais esse dia. Eu te agradeço, Pai, por esse culto abençoado, que a sua presença foi manifestada nesse lugar, Deus. Eu te agradeço pela vida de cada um que pôde estar aqui cultuando o seu nome, Deus. Eu te agradeço, Pai, por esse dia, Deus. Eu te agradeço por esse culto, Pai. Que o Senhor possa nos ensinar, Deus, que o Senhor é a nossa prioridade. Que o Senhor possa nos ensinar a gente ter as mesmas atitudes de Jesus, para que por onde a gente for, a gente seja a diferença. Que a nossa prioridade seja o Senhor e que a gente sempre pense o que Jesus faria no nosso lugar. Para que a gente possa se aproximar cada vez mais de Ti, Deus, e ter um relacionamento com o Senhor. Porque tudo que a gente anseia é a sua presença, Deus. Senhor, eu te peço, abençoe a vida de cada um que está aqui, Deus. Abençoe a casa, a família de cada um. E que o Senhor permaneça conosco todos os dias, Deus. Perdão, Pai, por muitas vezes deixar o Senhor de lado. Perdão por muitas vezes o Senhor não ser a nossa prioridade. Mas que o seu Espírito Santo possa nos confrontar e que o Senhor esteja em primeiro lugar na nossa vida, Deus. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus? Amém. Amém.